Capítulo 31. O modo de ser do Coronel Fitzwilliam foi muito admirado na casa paroquial, e todas as moças sentiram que ele seria um acréscimo considerável aos prazeres de seus compromissos em Rosings. Passaram-se alguns dias, contudo, antes que recebessem um convite para se apresentarem, pois, enquanto houvesse visitas na casa, elas não seriam necessárias, e somente no domingo de Páscoa, quase uma semana após a chegada dos cavalheiros, foram honradas com tal cortesia e, ainda assim, apenas lhes foi dito, ao saírem da igreja, que lá estivessem no final da tarde. Durante a última semana, pouco tinham visto Lady Catherine ou a filha. O Coronel Fitzwilliam fora mais de uma vez à casa paroquial, mas o Sr. Darcy só foi avistado na igreja. O convite foi obviamente aceito e, na hora adequada, todos se juntaram ao grupo já na sala de estar de Lady Catherine. Sua senhoria recebeu-os com polidez, mas estava claro que sua companhia não era de modo algum tão grata quanto quando não havia ninguém mais, e ela, na verdade, ocupou-se quase todo o tempo dos sobrinhos, conversando com ambos, sobretudo com Darcy, muito mais do que com qualquer outra pessoa na sala. O Coronel Fitzwilliam pareceu realmente alegre por vê-los. Em Rosings, tudo era para ele um alívio e a linda amiga da Sra. Collins muito interessara. Sentava-se agora ao lado dela, e foi tão simpático ao falar de Kent e Hertford City, de viajar e de estar em casa, de novos livros e música, que o tempo de Elizabeth nunca antes havia transcorrido de modo tão agradável naquele salão. E conversavam os dois com humor e animação capazes de chamar a atenção da própria Lady Catherine, bem como do Sr. Darcy. Os olhos dele já se tinham voltado mais de uma vez para ambos com um toque de curiosidade, e que sua senhoria, depois de algum tempo, compartilhasse de tal sentimento foi reconhecido de forma mais óbvia, pois ela não teve escrúpulos de perguntar. O que você está dizendo, Fitzwilliam? De que estão falando? O que está contando a senhorita Bennet? Deixe-me ouvir também. Falamos sobre música, minha senhora, disse ele quando não foi mais possível evitar uma resposta. De música. Então, por favor, fale alto. De todos os assuntos este é o meu preferido. Preciso ter minha cota de conversa, se estão falando de música. Há poucas pessoas na Inglaterra, suponho, que mais apreciem a música do que eu, ou que tenham um gosto mais apurado. Tivesse eu estudado, seria muito talentosa. E da mesma forma Anne, se sua saúde permitisse. Estou certa de que ela seria uma excelente intérprete. Como tem se saído Georgiana, Darcy? O Sr. Darcy falou com admiração e afeto dos progressos da irmã. Fico muito contente ao ouvir tantos elogios a ela, disse Lady Catherine, e, por favor, diga-lhe de minha parte que ela não se superará se não praticar muito. Asseguro-lhe, minha senhora, respondeu ele que ela não precisa de tais conselhos. Ela pratica com muita constância. Tanto melhor. Nunca será demais. E, da próxima vez que eu lhe escrever, insistirei para que não negligencie sua prática por motivo algum. Muitas vezes digo às mocinhas que a excelência em música jamais é adquirida sem a prática constante. Já disse diversas vezes à senhorita Bennet que ela nunca tocará realmente bem se não praticar mais, e, como a Sra. Collins não possui um instrumento, ela é muito bem-vinda, como eu já disse a ela várias vezes. Se quiser vir a Rosings todos os dias para tocar piano nos aposentos da Sra. Jenkinson. Ela não incomodaria ninguém, você sabe, naquela parte da casa. O Sr. Darcy pareceu um pouco envergonhado com a falta de educação da tia e não lhe deu resposta. Quando o café foi servido, o Coronel Fitzwilliam lembrou Elizabeth de ter prometido tocar para ele, e ela sentou-se então ao piano. Ele levou uma cadeira para perto dela. Lady Catherine ouviu meia canção e então recomeçou a falar, como antes, com seu outro sobrinho, até que Darcy se afastou dela e, dirigindo-se com sua habitual premeditação para o piano, posicionou-se de modo a ter uma perfeita visão do rosto da bela intérprete. Elizabeth viu o que ele fazia e, na primeira pausa possível, virou-se para ele com um sorriso maroto e disse: O senhor pretende me intimidar, Sr. Darcy, vindo me ouvir com tanta pompa?
Não me deixarei alarmar, embora sua irmã saiba tocar tão bem. Há em mim uma obstinação que nunca me permite ser assustada pela vontade alheia. Minha coragem sempre emerge diante de tentativas para me acovardar. Não vou dizer que está enganada, respondeu ele porque a senhorita não pode acreditar realmente que eu alimente qualquer desejo de assustá-la. E tenho o prazer de conhecê-la há tempo bastante para saber que tem muito prazer em às vezes emitir opiniões que de fato não são suas. Elizabeth riu de boa vontade diante desse retrato dela mesma e disse ao coronel Fitzwilliam: seu primo lhe dará uma boa noção a meu respeito e lhe ensinará a não acreditar numa palavra do que digo. É muita falta de sorte encontrar uma pessoa tão capacitada a expor meu real caráter, numa parte do mundo da qual eu esperava sair com algum crédito. Realmente, Sr. Darcy, é muito pouco generoso de sua parte mencionar tudo o que descobriu de desabonador a meu respeito em Hertford City. E, permita-me dizer, muito pouco político também. Pois isso me provoca a retaliar, e podem vir à tona coisas que escandalizariam seus parentes. Não tenho medo da senhorita, disse ele, sorridente. Por favor, deixe-me saber o que tem contra ele, exclamou o coronel Fitzwilliam. Eu gostaria de saber como ele se comporta entre estranhos. Saberá, então. Mas prepare-se para algo muito horrível. Na primeira vez que o vi em Hertford City, como deve imaginar, foi num baile. E nesse baile, o que pensa que ele fez? Dançou apenas 4 vezes, mesmo sendo poucos os cavalheiros, e, tenho certeza absoluta, mais de uma jovem estava sentada por falta de paraense não poderá negar isso, Sr. Darcy. Eu não tinha a honra, naquela época, de conhecer moça alguma daquela festa, a não ser as de meu próprio grupo de amigos. É verdade, e ninguém jamais pode ser apresentado a alguém num salão de baile. Bem, Coronel Fitzwilliam, o que devo tocar agora? Meus dedos aguardam suas ordens. Talvez, disse Darcy, eu devesse ter pensado melhor e pedido para ser apresentado, mas não tenho facilidade para me dar a conhecer a estranhos. Devemos perguntar a seu primo a razão? Disse Elizabeth, ainda se dirigindo ao coronel Fitzwilliam. Devemos perguntar-lhe por que um homem de bom senso e boa educação, que vive em sociedade, não tem facilidade para se dar a conhecer a estranhos? Posso responder à sua pergunta, disse Fitzwilliam, sem recorrer a ele. É porque ele não se dá ao trabalho de fazê-lo. Com certeza não tem o talento que alguns possuem, disse Darcy, de conversar livremente com pessoas que nunca vi antes. Não consigo acertar o tom da conversa, ou parecer interessado em seus assuntos, como vejo tantas vezes ser feito. Meus dedos, disse Elizabeth, não se movem sobre este instrumento da maneira primorosa como já vi acontecer com muitas mulheres. Eles não têm a mesma força ou rapidez e não produzem a mesma impressão. Mas sempre supus que isso fosse por minha própria culpa. Porque não me dou ao trabalho de praticar. Não porque eu não acredite serem meus dedos tão capazes quanto os de qualquer outra mulher mais habilidosa. Darcy sorriu e disse: tem toda a razão. Seu tempo foi muito melhor empregado. Ninguém que tenha o privilégio de ouvi-la pode pensar que lhe falta algo. Nenhum de nós toca diante de estranhos. Nesse ponto, foram interrompidos por Lady Catherine, que os chamou para perguntar sobre o que falavam. Elizabeth no mesmo instante recomeçou a tocar. Lady Catherine se aproximou e, depois de ouvir por alguns minutos, disse a Darcy: a senhorita Bennet não tocaria de todo mal se praticasse mais e poderia se beneficiar de um professor de Londres. Ela tem uma excelente noção de como dedilhar, ainda que suas preferências não sejam iguais às de Anne. Anne teria sido uma pianista encantadora caso sua saúde lhe tivesse permitido estudar. Elizabeth olhou para Darcy para ver o quanto ele concordava com o elogio à prima, mas nem nesse momento nem em qualquer outro foi capaz de perceber algum sinal de amor, e, de todas as atitudes dele para com a senhorita de Bourgh, fez uma dedução que consolaria a senhorita Bingley, a de que ele consideraria do mesmo modo um casamento com ela, fosse ela de sua família. Lady Catherine continuou a comentar a interpretação de Elizabeth,
acrescentando diversas instruções sobre execução e repertório. Elizabeth recebeu-as com toda a paciência e cortesia e, a pedido dos cavalheiros, continuou a tocar até que a carruagem de sua senhoria estivesse pronta para levá-los para casa. Capítulo 32. Elizabeth estava sozinha na manhã seguinte e escrevia para Jane enquanto Maria e a senhora Collins faziam compras na aldeia, quando foi perturbada pela campainha da porta, sinal certo de visita. Como não ouvira barulho de carruagem, achou que não seria impossível ser Lady Catherine e, com essa apreensão, guardava sua carta não terminada a fim de escapar a todas as perguntas impertinentes quando a porta se abriu e, para sua maior surpresa, o Sr. Darcy, e apenas o Sr. Darcy, entrou na sala. Ele pareceu também surpreso por encontrá-la sozinha e se desculpou pela intrusão, explicando ter compreendido que todas as damas estariam ali. Sentaram-se então e, feitas as perguntas sobre Rosings, pareceram correr o risco de mergulhar em total silêncio. Era absolutamente necessário, portanto, pensar em alguma coisa e, curiosa para saber o que ele teria a dizer sobre sua repentina partida, ela observou. Como foi repentina a partida de todos de Netherfield em novembro último, Sr. Darcy? Deve ter sido uma agradável surpresa para o Sr. Bingley ver todos a seu lado tão cedo, pois, se bem me recordo, ele viajara na véspera. Ele e as irmãs estavam bem, espero, quando o senhor saiu de Londres. Muito bem, obrigado. Ela achou que não iria receber outra resposta e, depois de uma curta pausa, acrescentou. Acredito ter compreendido que o Sr. Bingley não tem intenções de voltar a Netherfield, nunca mais. Nunca ouvi dizer isso, mas é provável que ele passe muito pouco tempo lá, no futuro. Ele tem muitos amigos e esta é uma fase da vida em que amigos e compromissos aumentam sem parar. Se ele pretende ir muito pouco a Netherfield, seria melhor para a vizinhança que desistisse por completo do lugar, pois então talvez pudéssemos ter uma família instalada ali. Mas é provável que o Sr. Bingley não tenha ocupado a casa tanto para a conveniência da vizinhança quanto para sua própria, e devemos esperar que ele a mantenha ou a deixe de acordo com os mesmos princípios. Eu não ficaria surpreso, disse Darcy, se ele desistisse tão logo recebesse uma proposta de compra adequada. Elizabeth não deu resposta. Estava com medo de falar demais de seu amigo e, nada tendo a dizer, estava agora determinada a deixar para ele o trabalho de encontrar um assunto. Ele percebeu a manobra e logo começou com: Esta parece ser uma casa muito confortável. Lady Catherine, acredito, fez muito por ela quando o Sr. Collins veio para Hunsford. Acredito que sim. E estou certa de que ela não teria encontrado alguém mais grato a quem dar provas de sua bondade. O Sr. Collins parece ter tido muita sorte na escolha de uma esposa. Teve, realmente, seus amigos podem se regozijar por ele ter encontrado uma das poucas mulheres sensatas que o teriam aceito, ou que o fizessem feliz caso assim fosse. Minha amiga tem excepcional bom senso, embora eu não tenha certeza de que considero seu casamento com o Sr. Collins como a coisa mais inteligente que ela já tenha feito. Ela parece, porém, perfeitamente feliz e, sob uma luz prudente, esta é sem dúvida uma boa situação para ela. Deve ser muito agradável para ela estar instalada a tão pouca distância de sua própria família e amigos. Pouca distância, o senhor diz. São quase 50 milhas. E o que são 50 milhas numa boa estrada? Pouco mais de meio dia de viagem. Sim, considero isso uma distância muito pequena. Eu nunca teria considerado a distância como uma das vantagens da situação, exclamou Elizabeth. Eu nunca teria dito que a Sra. Collins está instalada perto de sua família. O que é uma prova de sua própria ligação com Hertford City. Qualquer coisa além dos próprios arredores de Longbourn, imagino, seria considerada distante. Quando ele disse isso, havia uma espécie de sorriso que Elizabeth acreditou ter compreendido. Ele devia supor que ela estava pensando em Jane Netherfield e ela enrubesceu ao responder. Não pretendo dizer que uma mulher não possa viver sem estar perto da família.
Perto e longe são conceitos relativos e dependem de diversas circunstâncias. Quando há fortuna suficiente para que não se dê importância às despesas de viagem, as distâncias não são problema. Mas não é este o caso. O Sr. e a Sra. Collins têm uma renda confortável, mas não o suficiente para lhes permitir viagens frequentes. E estou convencida de que minha amiga não se consideraria perto da família se a distância não fosse inferior à metade da atual. O Sr. Darcy aproximou um pouco sua cadeira da dela e disse: A senhorita não pode ter direito a tão intensa ligação local. Não é possível que tenha vivido sempre em Longbourn. Elizabeth olhou surpresa. As emoções do cavalheiro se alteraram, ele recuou a cadeira, apanhou um jornal da mesa e, passando os olhos por ele, disse numa voz mais fria: Está gostando de Kent? Seguiu-se um curto diálogo a respeito da região, calmo e conciso de ambas as partes, logo encerrado com a entrada de Charlotte e sua irmã, que acabavam de voltar do passeio. A conversa dos dois a sós surpreendeu-as. O Sr. Darcy relatou o engano que ocasionara sua intrusão e, depois de se sentar por mais alguns minutos sem muito a dizer, se foi. O que isso pode significar? Disse Charlotte tão logo ele partiu. Elisa, minha querida, ele deve estar apaixonado por você, ou nunca teria vindo nos visitar dessa maneira tão informal. Mas quando Elizabeth falou de seu silêncio, não pareceu ser esse o caso, mesmo para as esperanças de Charlotte, e, depois de diversas conjecturas, só puderam afinal supor que a visita se devia à dificuldade de encontrar algo para fazer, o que era o mais provável para aquela época do ano. Todos os esportes campestres estavam encerrados. Dentro de casa havia Lady Catherine, livros e uma mesa de bilhar, mas cavalheiros não podem passar todo o tempo em casa e, fosse pela proximidade da casa paroquial, pelo prazer de caminhar até lá, ou pelas pessoas que ali viviam, os dois primos se sentiram tentados, a partir de então, a ir lá quase todos os dias. Apareciam nas mais diversas horas da manhã, às vezes um de cada vez, às vezes juntos e de quando em quando acompanhados da tia. Era claro para eles que o coronel Fitzwilliam os visitava porque tinha prazer na sua companhia, uma impressão que o recomendava ainda mais, e Elizabeth, devido à sua própria satisfação por estar com ele, bem como a evidente admiração dele por ela. Lembrou-se de seu antigo favorito George Wickham e embora, ao compará-los, percebesse nas maneiras do coronel Fitzwilliam menos delicadezas que a cativavam, acreditava haver nele um espírito mais culto. Mas por que o Sr. Darcy ia com tanta frequência à casa paroquial era mais difícil de entender. Não poderia ser pela companhia, pois ele muitas vezes passava 10 minutos sentado sem mover os lábios, e, quando falava, parecia ser mais por necessidade do que por escolha, um sacrifício à correção, não um prazer pessoal. Raramente parecia animado. A Sra. Collins não sabia o que fazer dele. O fato de que o coronel Fitzwilliam zombasse às vezes do seu ar de tolo era a prova de que ele agia, em geral, de outra maneira. Seu próprio conhecimento a respeito dele não lhe permitia saber mais e, por querer acreditar ser tal mudança originada pelo amor e ser o objeto desse amor sua amiga Elisa, dedicou-se com afinco a fazer o possível para descobrir. Observava-o sempre que estavam em Rosings e sempre que ele ia a Hunsford, mas sem muito sucesso. Ele sem dúvida olhava muito para Elisa, mas a expressão de seus olhos era ambígua. Era um olhar intenso e persistente, mas ela muitas vezes se perguntou se havia ali muita admiração, e às vezes parecia nada haver além de pensamentos distantes. Sugerira uma ou duas vezes a Elizabeth a possibilidade de ele estar interessado nela, mas Elizabeth sempre ria da ideia, e a Sra. Collins não considerava correto forçar o assunto, pelo risco de despertar expectativas que só poderiam terminar em decepção, pois era de opinião que não poderia haver sombra de dúvida de que toda a antipatia da amiga se dissiparia se ela viesse a imaginar tê-lo em seu poder. Em seus gentis projetos para Elizabeth, às vezes planejava um casamento com o coronel Fitzwilliam. Ele era, sem comparação, o mais agradável dos homens, com certeza a admirava e sua posição na vida era mais do que adequada, mas, para contrabalançar essas vantagens,
o Sr. Darcy tinha um considerável apoio da igreja, e o primo poderia não ter nenhum. Capítulo 33. Mais de uma vez Elizabeth, em sua perambulação pelo parque, encontrou inesperadamente o Sr. Darcy. Ela sentiu todo o absurdo da falta de sorte que o levava onde ninguém mais era levado e, para evitar que acontecesse de novo, tomou o cuidado de informá-lo antes de tudo que aquele era seu recanto favorito. Que acontecesse uma segunda vez, porém, era muito estranho. Mas aconteceu, e até uma terceira. Parecia uma crueldade proposital, ou uma penitência voluntária, pois tais ocasiões não se limitavam a poucas perguntas formais e uma terrível pausa e então adeus, mas ele achava necessário dar meia volta e caminhar a seu lado. Nunca ele disse muita coisa, nem ela se deu ao trabalho de falar ou ouvir muito, mas surpreendeu-a que, durante o terceiro encontro, ele fizesse algumas estranhas perguntas desconexas. Sobre o prazer de estar em Hunsford, seu amor por caminhadas solitárias e sua opinião a respeito da felicidade do casal Collins, e que, ao falar de Rosings e de ela não conhecer totalmente a casa, ele parecia esperar que, quando ela voltasse a Kent, ele também estivesse ali. Suas palavras pareciam deixar isso implícito. Poderia ele estar pensando no coronel Fitzwilliam? Ela imaginou que, se ele queria dizer algo, que pudesse querer fazer uma alusão ao que poderia acontecer naquele sentido. Isso a perturbou um pouco, e ela ficou bem contente ao se ver diante do portão da cerca em frente à casa paroquial. Dedicava-se um dia, enquanto andava, a examinar a última carta de Jane, detendo-se em algumas passagens que revelavam estar Jane reprimida ao escrever, quando, em vez de ser mais uma vez surpreendida pelo Sr. Darcy, viu, ao levantar os olhos, que o coronel Fitzwilliam vinha ao seu encontro. Guardando imediatamente a carta e forçando um sorriso, disse: "Não sabia que o senhor costumava andar por este lado." "Estive dando a volta ao parque", respondeu ele "como em geral faço todos os anos, e tenciono terminá-la com uma visita à casa paroquial." "Pretende seguir adiante?" "Não, eu daria meia volta daqui a pouco." E assim dizendo deu meia volta e eles caminharam juntos em direção à casa paroquial. "O senhor deve deixar Kent no sábado?" perguntou ela. "Sim. Se Darcy não adiar outra vez. Mas estou à disposição dele. Ele decide as coisas como bem entende. E, se não consegue ficar satisfeito com o que decidiu, ele tem pelo menos o prazer do grande poder de escolha. Não conheço ninguém que pareça apreciar mais o poder de fazer o que bem entende do que o Sr. Darcy." "Ele gosta bastante de fazer o que quer", retrucou o coronel Fitzwilliam. "Mas todos nós gostamos. Acontece apenas que ele tem mais oportunidades de fazê-lo do que muitos outros, porque é rico e muitos outros são pobres. Falo por experiência. Um filho mais moço, como sabe, deve se habituar ao desprendimento e à dependência. Na minha opinião, o filho mais moço de um conde pode muito bem dispensar tais atributos. Agora, a sério, o que o senhor sabe a respeito de desprendimento e dependência? Quando foi impedido, por falta de dinheiro, de ir onde quisesse ou de comprar algo que gostasse? Estas são perguntas pessoais. E talvez eu não possa dizer que enfrentei muitas dificuldades desta natureza. Mas em questões de maior peso, posso me ressentir da falta de dinheiro. Filhos mais moços não podem se casar com quem gostariam. A não ser que gostem de mulheres ricas, o que, imagino, façam com muita frequência. Nossos hábitos dispendiosos nos tornam dependentes demais, e não há muitos do meu nível social que possam se permitir casar-se sem dar alguma atenção ao dinheiro." "Será isso", pensou Elizabeth, "uma indireta para mim?" E ruborizou-se diante da ideia, mas, recompondo-se, disse num tom animado: "E, por favor, qual é o preço habitual para o filho mais moço de um conde? A não ser que o irmão mais velho seja muito doente, imagino que não peçam mais de 50.000 libras." Ele respondeu no mesmo tom, e o assunto morreu. Para interromper um silêncio que poderia fazê-lo pensar ter sido ela afetada pelo que havia sido dito, logo depois ela disse:
Acredito que seu primo trouxe com ele sobretudo pelo desejo de ter alguém à disposição. Pergunto-me por que ele não se casa, para garantir a permanência desse tipo de situação. Mas talvez a irmã lhe baste no momento e, estando ela exclusivamente aos seus cuidados, ele pode fazer com ela o que quiser. Não, disse o coronel Fitzwilliam esta é uma vantagem que ele é obrigado a dividir comigo. Somos ambos tutores da senhorita Darcy. É mesmo? E, por favor me diga, que tipo de tutores são? Sua responsabilidade lhes dá muito trabalho? Mocinhas da idade dela às vezes são difíceis de controlar e, se ela tiver o verdadeiro espírito Darcy, talvez goste de seguir o próprio caminho. Enquanto falava, percebia que ele a olhava com intensidade e, pelo modo como imediatamente perguntou por que imaginava que a senhorita Darcy lhe pudesse dar algum trabalho, convenceu-se de que de algum modo chegara bem perto da verdade. Respondeu sem rodeios. Não precisa ficar alarmado. Nunca ouvi nada que a desabonasse e acredito que seja uma das criaturas mais afáveis do mundo. Ela é a grande favorita de algumas senhoras de minhas relações, a senhora Hurst e a senhorita Bingley. Acho que já o ouvi dizer que as conhece. Conheço pouco. O irmão dela é um cavalheiro muito agradável. É um grande amigo de Darcy. Ah! É sim, disse Elizabeth secamente. O Sr. Darcy é extraordinariamente gentil com o Sr. Bingley e cuida dele com extrema dedicação. Cuida dele. Acredito que Darcy cuide mesmo dele, nos assuntos que requerem cuidados. De algo que ele me contou em nossa estada aqui, tenho razões para acreditar que Bingley lhe seja muito devedor. Mas talvez eu deva me desculpar, pois não tenho o direito de supor que fosse Bingley a pessoa a quem ele se referia. São apenas conjecturas. O que quer dizer? É uma situação que Darcy poderia não querer que se soubesse, porque seria muito desagradável se algo chegasse aos ouvidos da família da moça. Pode ter certeza de que nada direi a respeito. E lembre-se de que não tenho razões para supor que se trate de Bingley. O que ele me disse foi apenas isto, que ele se congratulava por ter, nos últimos tempos, salvo um amigo da inconveniência de um casamento bastante imprudente, mas sem mencionar nomes ou qualquer outro detalhe. E só suspeitei tratar-se de Bingley por acreditar ser ele o tipo de rapaz capaz de entrar nesse tipo de enrascada e por saber que os dois estiveram juntos durante todo o verão passado. O Sr. Darcy lhe deu razões para sua interferência? Compreendi que havia algumas sérias objeções em relação à moça. E que artes ele usou para separá-los? Ele não me falou de suas próprias artes, disse Fitzwilliam sorrindo. Só me contou o que eu agora lhe contei. Elizabeth não fez perguntas e continuou a andar, o coração cheio de indignação. Depois de observá-la um pouco, Fitzwilliam perguntou por que estava tão pensativa. Estou pensando no que acaba de me dizer, respondeu ela. A conduta de seu primo não me parece adequada. Por que deveria ser ele o juiz? Está inclinada a considerar sua interferência uma intromissão? Não vejo com que direito decidiria o Sr. Darcy quanto à propriedade da inclinação de seu amigo ou por que, baseado apenas em seu próprio julgamento, deveria ele determinar e decidir de que modo o amigo deve ser feliz. Mas, continuou ela, controlando-se como não sabemos quaisquer detalhes, não é justo condená-lo. Não se deve supor que houvesse muito afeto em jogo. Sua dedução não é improvável, disse Fitzwilliam mas reduz de um modo muito triste as honras da vitória do meu primo. Isso foi dito como um gracejo, mas pareceu a Elizabeth um retrato tão fiel do Sr. Darcy que ela achou melhor não insistir numa resposta e, assim, mudou de repente de assunto e abordou coisas desinteressantes até chegarem à casa paroquial. Lá, fechada em seu próprio quarto tão logo o visitante os deixou, pôde pensar sem interrupções sobre tudo o que ouvira. Não se devia supor tratar-se de quaisquer outras pessoas senão aquelas às quais estava ligada. Não poderiam existir no mundo dois homens sobre os quais o Sr. Darcy tivesse tão ilimitada influência. Que ele estivesse envolvido nas medidas tomadas para separar Bingley e Jane ela nunca duvidara,
mas sempre atribuir à senhorita Bingley o planejamento e o papel principal na execução das mesmas. Ainda que sua própria vaidade o estivesse iludindo, de qualquer modo era ele a causa, seu orgulho e capricho eram a causa de tudo o que Jane sofrera e continuava a sofrer. Ele destruíra, por algum tempo, qualquer esperança de felicidade para o mais afetuoso e generoso coração do mundo. E ninguém poderia dizer por quanto tempo perduraria o mal por ele causado. Havia algumas sérias objeções em relação à moça, foram as palavras do coronel Fitzwilliam, e era provável que essas sérias objeções fossem o fato de ter ela um tio advogado no interior e outro comerciante em Londres. Contra a própria Jane, exclamou consigo mesma, não poderia haver qualquer possibilidade de objeção, toda beleza e bondade como ela é. Extrema inteligência, espírito cultivado e maneiras cativantes. Nem algo poderia ser atribuído a meu pai, que, mesmo com algumas peculiaridades, tem atributos que o próprio Sr. Darcy não desdenharia e uma respeitabilidade que ele provavelmente jamais conseguiria. Quando pensou na mãe, sua confiança cedeu um pouco, mas ela não acreditava que quaisquer objeções nesse sentido tivessem peso para o Sr. Darcy, cujo orgulho, ela estava convencida, sairia mais ferido pela falta de importância dos parentes do amigo do que pela sua falta de bom senso. E afinal quase se convenceu de que ele fora em parte movido por esse terrível tipo de orgulho e em parte pelo desejo de reservar o Sr. Bingley para sua própria irmã. A agitação e as lágrimas provocadas pelo assunto resultaram numa dor de cabeça, e o mal-estar piorou tanto até a tarde que, somado à pouca vontade de encontrar o Sr. Darcy, levou-a a decidir não acompanhar os primos a Rosings, onde deveriam tomar chá. A Sra. Collins, vendo que ela não estava mesmo bem, não insistiu para que fosse e evitou ao máximo que o marido a pressionasse, mas o Sr. Collins não conseguiu ocultar o receio de cair no desagrado de Lady Catherine no fato de ela ter ficado em casa. Capítulo 34. Quando todos saíram, Elizabeth, como se pretendesse se irritar o máximo possível com o Sr. Darcy, decidiu ocupar o tempo com o exame de todas as cartas que recebera da irmã durante sua estada em Kent. Não havia nelas qualquer queixa, nem qualquer rememoração dos acontecimentos passados ou qualquer alusão a um sofrimento presente. Mas em todas, e em cada linha de cada uma delas, havia a falta daquele entusiasmo que sempre fora característico do estilo de Jane e que, vindo da serenidade de uma mente em paz consigo mesma e benevolente em relação a todos, poucas vezes fora ofuscado. Elizabeth avaliou cada frase que transmitia alguma sensação de desconforto com uma atenção que não tivera na primeira leitura. A vergonhosa arrogância do Sr. Darcy ao divulgar quanto sofrimento havia sido capaz de infligir deu-lhe uma compreensão mais profunda do sofrimento da irmã. Servia de algum consolo pensar que sua visita a Rosings deveria terminar em 2 dias e, mais ainda, que em menos de 15 dias ela própria estaria outra vez com Jane, disposta a contribuir para que recobrasse os ânimos, com todo o afeto de que era capaz. Não podia pensar em Darcy deixando Kent sem se lembrar de que o primo partiria com ele, mas o coronel Fitzwilliam deixara claro que não tinha quaisquer intenções em relação a ela, e, por mais agradável que ele fosse, ela não pretendia ficar infeliz por causa dele. Enquanto definia esse ponto, foi de repente alertada pelo som da campainha da porta e seu humor melhorou um pouco com a ideia de ser o próprio coronel Fitzwilliam, que aparecera uma vez no final da tarde e poderia estar vindo saber dela. Mas tal ideia foi logo abandonada e sua reação foi bem diversa quando, com a maior perplexidade, viu o Sr. Darcy entrar na sala. De modo apressado ele começou no mesmo instante a perguntar por sua saúde, atribuindo a visita a um desejo de saber se estava melhor. Ela respondeu com fria civilidade. Ele se sentou por alguns momentos e, levantando-se, andou pela sala. Elizabeth estava surpresa, mas nada disse. Depois de um silêncio de vários minutos, ele foi na sua direção com gestos agitados e começou a falar. Tenho lutado em vão. Não adianta. Meus sentimentos não serão reprimidos. Precisa me permitir dizer-lhe com que intensidade eu a admiro e amo. A perplexidade de Elizabeth era indescritível. Ela o olhou, enrubesceu, duvidou e silenciou.
Tal atitude foi por ele considerada suficiente encorajamento e logo produziu a confissão de tudo o que ele sentia, e sentia há muito tempo, por ela. Ele falava bem, mas havia sentimentos outros que não os do coração a serem descritos, e ele não foi mais eloquente ao falar de ternura do que ao falar de orgulho. A percepção da inferioridade dela, de tal fato representar para ele uma degradação, dos obstáculos familiares que ele sempre opusera a seus sentimentos, foram expostos com uma ênfase que parecia resultante de seu sofrimento, mas que não parecia adequada para referenciar a corte que lhe fazia. A despeito de sua tão arraigada antipatia, ela não podia ficar insensível à demonstração de afeto vinda de um homem como aquele e, embora seus sentimentos não se alterassem nem por um instante, lamentou a princípio o sofrimento que lhe causaria. Então, levada ao ressentimento pelas palavras que se seguiram, viu toda a sua compaixão se transformar em raiva. Tentou, porém, controlar-se para responder com paciência, quando ele terminasse. Ele concluiu descrevendo a força de um afeto que, a despeito de todos os esforços, descobrira ser impossível superar. E manifestando a esperança de ser agora recompensado quando ela aceitasse sua mão. Enquanto ele falava, ela podia perceber com facilidade que ele não tinha dúvidas quanto a uma resposta favorável. Ele falava em apreensão e ansiedade, mas sua expressão traduzia segurança. Tal atitude apenas conseguiu exasperá-la ainda mais, e, quando ele se calou, o rubor coloriu suas faces, e ela disse: em casos como este, acredito ser adequada a expressão de um sentimento de reconhecimento pelos sentimentos confessados, mesmo que não possam ser correspondidos. É natural que exista tal reconhecimento e, se eu pudesse sentir gratidão, eu agora lhe agradeceria. Mas não posso. Nunca desejei sua consideração e o Senhor sem dúvida a concedeu com bastante má vontade. Lamento ter causado sofrimento a alguém. Foi, porém, provocado de forma inconsciente e, espero, será de curta duração. Os sentimentos que, como o Senhor me disse, por muito tempo impediram a admissão de seu interesse, não terão grande dificuldade para apagar qualquer dor depois desta explicação. O Sr. Darcy, que se apoiava na lareira com os olhos fixos no rosto da moça, parecia receber aquelas palavras com não menos ressentimento do que surpresa. Seu rosto ficou pálido de raiva, e a perturbação de sua mente era visível em todos os seus traços. Ele se debatia em busca de uma aparência de tranquilidade e não abriria a boca até que acreditasse tê-la conseguido. A pausa foi terrível para os sentimentos de Elizabeth. Finalmente, tendo na voz uma calma forçada, ele disse: e esta é toda a resposta que terei a honra de receber. Devo, talvez, esperar ser informado da razão pela qual, com tão pouca consideração dada à cortêsia, sou assim rejeitado. Mas isso é de somenos importância. Devo do mesmo modo questionar, retrucou ela porque, com tão evidente desejo de me ofender e insultar, o Senhor resolveu me dizer que gostou de mim contra a sua vontade, contra o seu bom senso e até contra o seu caráter? Não seria esta uma desculpa para a descortêsia, caso eu fosse descortês? Mas tenho outras provocações. O Senhor sabe que tenho. Não tivessem meus sentimentos se decidido contra o Senhor. Tivessem sido indiferentes, ou mesmo tivessem alguma vez sido favoráveis, o Senhor acredita que alguma consideração me tentaria a aceitar o homem que foi a causa da ruína, talvez para sempre, da felicidade da mais amada das irmãs? Ao ouvi-la pronunciar tais palavras, o Sr. Darcy mudou de cor, mas a emoção durou pouco, e ele ouviu sem tentar interrompê-la quando ela continuou. Tenho todas as razões do mundo para pensar mal do Senhor. Nenhum motivo pode desculpar o injusto e mesquinho papel que o Senhor representou nesse caso. Não ousará negar, não pode fazê-lo, ter sido o principal, se não o único, causador da separação dos dois, da exposição do Sr. Bingley à censura de todos por seu capricho e instabilidade e da exposição de Jane à angústia de verem frustradas suas esperanças, atirando ambos à pior das misérias. Ela fez uma pausa e percebeu, não com pouca indignação, que ele a ouvia com um ar que demonstrava não haver qualquer sentimento de remorso.
Chegava mesmo a olhar para ela com um sorriso de falsa incredulidade. Pode negar que tenha feito isso? Repetiu. Com implícita tranquilidade, ele então respondeu. Não tenho qualquer intenção de negar que fiz tudo o que estava em meu poder para separar meu amigo de sua irmã, nem que me alegre com meu sucesso. Em relação a ele, fui muito mais generoso do que em relação a mim mesmo. Elizabeth não se permitiu transparecer ter compreendido essa cortês reflexão, mas seu significado não lhe escapou, nem foi suficiente para apaziguá-la. Mas esse não é o único caso, continuou, em que se baseia minha antipatia. Muito antes de acontecer, minha opinião a seu respeito estava formada. Seu caráter me foi desvendado por um relato que ouvi muitos meses atrás do Sr. Wickham. Sobre este assunto, o que tem a dizer? Que imaginário ato de amizade apresenta em sua defesa? Ou sob que falsa alegação pode, neste caso, impor sua vontade sobre os outros? É enorme o seu interesse pelos assuntos desse cavalheiro, disse Darcy, num tom menos tranquilo e com mais cor no rosto. Quem, conhecendo os infortúnios do Sr. Wickham, pode deixar de se interessar por ele? Infortúnios, repetiu Darcy com desprezo. Os infortúnios foram realmente muitos. E o Senhor os causou, exclamou Elizabeth com energia. O Senhor o reduziu ao seu atual estado de pobreza. De relativa pobreza. O Senhor negou-lhe os benefícios que, deve saber, a ele haviam sido destinados. Nos melhores anos de sua vida, o Senhor o privou da independência a qual tinha não só direito como merecimento. O Senhor fez tudo isso. E ainda assim reage à menção de infortúnio com desprezo e zombaria. E esta, exclamou Darcy, andando pela sala a passos rápidos, é sua opinião a meu respeito. É esta a avaliação que faz de mim. Agradeço-lhe por me explicar com tanta clareza. Meus erros, de acordo com tal julgamento, são realmente graves. Mas talvez, acrescentou, parando de andar e se virando para ela, tais delitos pudessem ter sido tolerados, não tivesse o seu orgulho sido ferido pela minha honesta confissão dos escrúpulos que por tanto tempo me impediram de tomar qualquer decisão. Essas amargas acusações poderiam ter sido suprimidas tivesse eu, com mais habilidade, ocultado meus conflitos e a levado a acreditar que havia sido impelido por um interesse irrestrito e imoderado, pela razão, pela reflexão, por qualquer coisa. Mas abomino disfarces de qualquer tipo. E não me envergonho dos sentimentos que confessei. Eram naturais e justos. Pode esperar que eu me alegre com a inferioridade de seus parentes? Que me parabenize com a esperança de relações com pessoas cujo nível de vida é tão absolutamente inferior ao meu? Elizabeth sentia a raiva aumentar a cada instante, ainda assim tentou ao máximo falar com calma quando disse: Engana-se, Sr. Darcy, se supõe que os termos de sua declaração me afetaram desta ou daquela maneira, ou que me teria sido poupado o mal-estar que eu pudesse sentir ao recusá-lo caso se tivesse comportado de forma mais cavalheiresca. Ela percebeu seu sobressalto, mas ele nada disse e ela continuou. Não haveria maneira alguma de me oferecer sua mão que me deixasse tentada a aceitá-la. Mais uma vez era óbvia a perplexidade do rapaz, que a olhava com um misto de incredulidade e mortificação. Ela continuou. Desde o início, quase posso dizer desde o primeiro momento em que travamos conhecimento, suas maneiras, incutindo-me a forte noção de sua arrogância, sua presunção e seu desdém egoísta pelos sentimentos alheios, foram suficientes para lançar os alicerces de desaprovação sobre os quais posteriores acontecimentos construíram tão irremovível antipatia. E não havia um mês que nos conhecíamos quando percebi que o senhor seria o último homem do mundo com quem eu poderia ser convencida a me casar. Já disse o suficiente, minha senhora. Compreendo perfeitamente seus sentimentos e só devo agora me envergonhar do que foram os meus. Perdoe-me por ter tomado tanto do seu tempo e aceite meus melhores votos de saúde e felicidade. E, com essas palavras, saiu apressado da sala e Elizabeth ouviu-o, no momento seguinte, abrir a porta da frente e deixar a casa. O tumulto dentro dela era agora dolorosamente grande.
Ela não sabia como se acalmar e, de pura fraqueza, sentou-se e chorou durante meia hora. Sua perplexidade, ao pensar sobre o que acontecera, aumentava a cada reflexão feita. Que ela pudesse receber uma proposta de casamento do Sr. Darcy. Que ele pudesse estar apaixonado por ela há tantos meses. Apaixonado a ponto de querer se casar com ela a despeito de todas as objeções que o haviam levado a impedir o casamento de seu amigo com Jane, e que deveriam surgir com igual intensidade em seu próprio caso. Era quase inacreditável. Era gratificante ter inspirado inconscientemente um afeto tão intenso. Mas o orgulho dele, aquele abominável orgulho. A despudorada confissão do que fizera a Jane. Sua imperdoável altivez ao admiti-lo, mesmo não podendo justificar, e a maneira insensível com que se referira ao Sr. Wickham, para com quem não tentara negar sua crueldade, logo sobrepujaram a compaixão por um momento despertada pela ideia de seu afeto. Continuou em conturbadas reflexões até que o som da carruagem de Lady Catherine mostrou-lhe não estar em condições de enfrentar as observações de Charlotte e levou às pressas para o quarto. Capítulo 35. Elizabeth despertou na manhã seguinte para os mesmos pensamentos e meditações com os quais, afinal, fechara os olhos. Ainda não conseguia se recuperar da surpresa do que acontecera. Era impossível pensar em qualquer outra coisa e, incapaz de se dedicar a qualquer atividade, resolveu, logo após o café da manhã, permitir-se um pouco de ar livre e exercício. Encaminhava-se diretamente para seu recanto favorito quando a lembrança do Sr. Darcy ter às vezes estado lá a deteve e, em vez de entrar no parque, subiu o atalho que seguia em direção contrária à estrada principal. A cerca do parque limitava um dos lados, e ela logo atravessou um dos portões de acesso à propriedade. Depois de dar uma ou duas voltas por aquele atalho, ficou tentada, pela beleza da manhã, a parar diante dos portões e olhar para o parque. As 5 semanas que até agora passara em Kent fizeram grande diferença na paisagem, e cada dia acrescentava mais verde às árvores prematuras. Estava a ponto de continuar o passeio quando divisou o vulto de um cavalheiro no arvoredo que margeava o parque. Ele se movia em sua direção e, receosa de que fosse o Sr. Darcy, retrocedeu no mesmo instante. Mas a pessoa que avançava estava agora perto bastante para vê-la e, adiantando-se com decisão, pronunciou seu nome. Ela dera meia volta mas, ao se ouvir chamar, mesmo numa voz que provava ser do Sr. Darcy, caminhou de volta até o portão. Ele também já o alcançara e, entregando-lhe uma carta, que ela instintivamente tomou nas mãos, disse com ar de altiva desenvoltura: "Estou há algum tempo andando pelo arvoredo na esperança de encontrá-la. A senhorita me daria a honra de ler esta carta?" E, com uma leve inclinação, voltou a andar na direção da fazenda e logo desapareceu. Sem qualquer expectativa de prazer, mas com a maior curiosidade, Elizabeth abriu a carta e, para sua crescente surpresa, encontrou um envelope contendo 2 folhas de papel de carta, quase completamente cobertas por uma letra bem pequena. O próprio envelope estava todo escrito. Continuando seu caminho pelo atalho, começou então a ler. A data era Rosings, 8 horas da manhã, e o texto era: "Não se deixe intimidar, minha senhora, ao receber esta carta, pela apreensão de que ela contenha qualquer repetição daqueles sentimentos ou renovação daquelas propostas que ontem à noite lhe causaram tanta repugnância. Escrevo sem qualquer intenção de perturbá-la, ou de me humilhar, alongando-me em desejos que, para o bem de ambos, não podem ser tão logo esquecidos. E o esforço a que a confecção e a cuidadosa leitura desta carta nos obriga poderia ser poupado não tivesse meu caráter exigido que ela fosse escrita e lida. A senhorita deve, assim, perdoar a liberdade com que peço sua atenção. Seus sentimentos, bem sei, a concederão com relutância, mas eu a peço em nome da justiça. 2 delitos de natureza bem diversa, e de modo algum de igual magnitude, atribuiu-me a senhorita ontem à noite. O primeiro a ser mencionado foi que, indiferente aos sentimentos de ambos, eu havia separado o Sr. Bingley de sua irmã Jane. E o outro de que eu havia, desafiando diversos direitos legais, desafiando a honra e a humanidade,
arruinado a imediata prosperidade e destruído os planos de futuro do Sr. Wickham. Ter repudiado de forma intencional e torpe o companheiro de minha juventude e o favorito declarado de meu pai, um rapaz que dificilmente teria qualquer outro meio de vida além de nosso patronato e que fora criado na expectativa de recebê-lo. Seria uma perversão com a qual a separação de dois jovens, cujo afeto só brotara há poucas semanas, não se poderia comparar. Mas da severidade das censuras que me foram tão irrestritamente feitas ontem à noite em relação às duas situações espero estar a salvo no futuro, quando o relato de minhas atitudes e seus motivos tiverem sido lidos. Caso, na exposição dos mesmos, que me obrigo a dar, tiver eu a necessidade de expressar sentimentos que possam ser ofensivos aos céus, só posso dizer que lamento. Tal necessidade deve ser obedecida e pedidos adicionais de desculpa seriam absurdos. Não estava eu há muito tempo em Hertford City quando observei, como outros, que Bingley preferia sua irmã mais velha a qualquer outra jovem da região. Mas, até a noite do baile em Netherfield, nenhuma apreensão houve de que existisse qualquer seriedade em seu interesse. Já o vira apaixonado muitas vezes antes. Naquele baile, enquanto eu tinha a honra de dançar consigo, tomei conhecimento pela primeira vez, por uma acidental informação de Sir William Lucas, de que as atenções de Bingley à sua irmã haviam dado origem à expectativa geral de um casamento entre ambos. Ele se referiu ao fato como uma certeza, da qual apenas a data era ignorada. Daquele momento em diante observei atentamente o comportamento do meu amigo e pude então perceber que sua preferência pela senhorita Bennet estava além do que eu jamais testemunhara nele. Observei também sua irmã. Sua aparência e atitude eram francas, alegres e atraentes como sempre, mas sem qualquer sintoma de interesse especial, e assim me convenci, a partir das análises daquela noite, de que, embora ela recebesse as atenções dele com prazer, não as estimulava com qualquer demonstração de sentimentos. Se a senhorita não se enganou a respeito, eu devo ter incorrido em erro. Seu maior conhecimento de sua irmã torna provável a última hipótese. Se assim for, se fui por tal erro levado a magoá-la, seu ressentimento não é indevido. Mas não terei escrúpulos em afirmar que a serenidade das expressões e do comportamento de sua irmã era tal que teria dado ao mais arguto observador a convicção de que, por mais afetuoso que fosse o seu temperamento, seu coração não parecia de fácil conquista. Que eu estivesse desejoso de acreditar na indiferença da senhorita Bennet é verdade, mas ousarei dizer que minha investigação e decisões não são em geral influenciadas por minhas esperanças ou temores. Não a acreditei indiferente porque assim desejei, acreditei por imparcial convicção, tanto quanto racionalmente desejei que assim fosse. Minhas objeções ao casamento não eram apenas as que reconheci ontem à noite como só superáveis pela força maior da paixão, como no meu próprio caso. A falta de boas relações não poderia ser mais prejudicial a meu amigo do que a mim. Mas havia outros motivos para minha oposição, motivos que, embora ainda existentes, e existindo com a mesma intensidade nas duas situações, me propus a esquecer, porque não me afetariam de imediato. Tais causas devem ser relatadas, mesmo em resumo. A situação da família de sua mãe, embora questionável, nada era em comparação à absoluta falta de decoro com tanta frequência em quase todas as situações demonstrada por ela própria, pelas suas 3 irmãs mais moças e, ocasionalmente, até por seu pai. Perdoe-me. Magoa-me ofendê-la. Mas que, em meio ao constrangimento provocado pelos defeitos de seus parentes mais próximos e seu desprazer por esta descrição dos mesmos, lhe sirva de consolo pensar que, por se terem ambas conduzido de modo a evitar qualquer parcela de semelhante censura, elogios proporcionais são feitos por todos a si e a sua irmã mais velha, meritórios ao bom senso e ao comportamento de ambas. Acrescentarei apenas que os acontecimentos daquela noite confirmaram minha opinião a respeito de todos e intensificaram qualquer impulso que já poderia me motivar a preservar meu amigo do que eu considerava uma aliança bastante infeliz. Ele partiu de Netherfield para Londres na manhã seguinte, como a senhorita sem dúvida se recorda, com a intenção de voltar em breve. O papel que representei será agora apresentado.
O desconforto das irmãs Bingley era tão grande quanto o meu. Nossos sentimentos coincidentes logo vieram à tona e, considerando todos que não havia tempo a perder para afastar seu irmão, em pouco tempo decidimos nos juntar a ele em Londres. Assim fizemos. E aqui eu me dediquei prontamente ao ofício de enumerar para meu amigo os indubitáveis perigos de sua escolha. Descrevi-os e reforcei-os com sinceridade. Mas, por mais que tal exposição possa ter abalado ou adiado sua decisão, não suponho que tivesse impedido o casamento, não fosse secundada pela declaração, que não hesitei em fazer, da indiferença de sua irmã. Acreditava ele até então ser seu afeto retribuído com sincero, se não igual, interesse. Mas Bingley é por demais modesto e tem mais confiança no meu julgamento do que no seu próprio. Convencê-lo, portanto, de que se iludira, não foi difícil. Persuadi-lo a não voltar a Hertford City, uma vez assumida tal convicção, não foi trabalhoso. Não posso me censurar por ter feito o que fiz. Há apenas um ponto em minha conduta, durante todo esse caso, que não me satisfaz, é que eu tenha condescendido em usar de artifícios para ocultar dele o fato de sua irmã estar na cidade. Eu sabia, bem como a senhorita Bingley, mas seu irmão até hoje o ignora. Que eles pudessem ter se encontrado sem maiores consequências talvez fosse provável, mas seu interesse não me parece suficientemente extinto para que ele a possa ver sem correr riscos. Talvez tal artifício, tal dissimulação, seja indigno de mim, mas está feito, e foi feito com a melhor das intenções. Em relação a este assunto nada mais tenho a dizer, nem outras desculpas a apresentar. Se ofendi os sentimentos de sua irmã, foi por desconhecimento, e, ainda que as razões que me motivaram possam naturalmente lhe parecer insuficientes, ainda não as posso condenar. Em relação àquela outra acusação, mais grave, de ter prejudicado o Sr. Wickham, só posso refutá-la descortinando a seus olhos toda a relação dele com a minha família. Do que ele especialmente me acusa não tenho conhecimento, mas da verdade do que irei relatar posso apresentar mais de uma testemunha fidedigna. O Sr. Wickham é filho de um homem muito respeitável, que por muitos anos administrou todos os bens de Pemberley e cuja boa conduta no desempenho de suas funções levou meu pai a naturalmente lhe ser grato. E, por essa razão, sua consideração com George Wickham, que era seu afilhado, foi ilimitada. Meu pai custeou seus primeiros estudos e mais tarde colocou-o em Cambridge, contribuição ainda mais importante, pois seu próprio pai, sempre pobre devido às extravagâncias da esposa, teria sido incapaz de lhe dar uma educação digna de um cavalheiro. Meu pai não apenas gostava da companhia desse rapaz, cujas maneiras sempre foram cativantes, tinha também a melhor opinião a seu respeito e, desejando que seguisse carreira na igreja, tencionava encaminhá-lo nessa direção. Quanto a mim, muitos anos se passaram sem que eu começasse a encará-lo com outros olhos. As tendências corruptas e a falta de princípios, que ele cuidadosamente mantinha longe do conhecimento de seu melhor amigo, não poderiam escapar à observação de um jovem quase da sua idade e que tinha chances de vê-lo em momentos descontraídos. O que não acontecia com o Sr. Darcy. Mais uma vez lhe causarei sofrimento, em que grau só a senhorita poderá dizer. Mas sejam quais forem os sentimentos despertados pelo Sr. Wickham, uma suspeita quanto à natureza dos mesmos não me deve impedir de expor-lhe seu verdadeiro caráter, até lhe acrescenta mais um motivo. Meu excelente pai morreu há cerca de 5 anos, e seu sentimento de amizade para com o Sr. Wickham foi até o final tão intenso que, em seu testamento, ele me recomendou explicitamente que eu encorajasse ao máximo seus progressos na carreira escolhida, e, caso ele se ordenasse, recomendou que um importante vicariato familiar lhe fosse entregue tão logo estivesse vago. Havia também um legado de 1000 libras. Seu próprio pai não sobreviveu ao meu por muito tempo e, meio ano após esses acontecimentos, o Sr. Wickham me escreveu para informar que, tendo afinal se decidido contra a ordenação, esperava que eu não considerasse exorbitante que ele esperasse alguma vantagem pecuniária mais imediata, em lugar da nomeação da qual não se poderia beneficiar. Tinha alguma intenção, acrescentava ele, de estudar direito, e eu deveria ser sabedor que os juros de 1000 libras seriam então uma ajuda bastante insuficiente.
Eu mais desejei do que acreditei que ele fosse sincero, mas, de qualquer forma, estava mais que disposto a concordar com sua proposta. Eu sabia que o Sr. Wickham não seria um clérigo, logo foi então firmado o acordo. Ele renunciou a qualquer reivindicação de ajuda por parte da Igreja, ainda que algum dia viesse a estar em posição de recebê-la, e aceitou em troca 3.000 libras. Qualquer ligação entre nós parecia então desfeita. Minha opinião a seu respeito era muito má para que o recebesse em Pemberley ou aceitasse sua companhia na cidade. Acredito que tenha vivido a maior parte do tempo na capital, mas estudar direito era mera desculpa e, estando então livre de qualquer freio, levava uma vida de ócio e dissipação. Por 3 anos mal ouvi falar dele, mas, com o falecimento do titular do vicariato que lhe havia sido destinado, ele me escreveu nova carta apresentando-se para a indicação. Sua situação, afirmou ele, e não me foi difícil acreditar, era incrivelmente ruim. Ele descobrira ser o direito um estudo muito pouco lucrativo e estava agora absolutamente decidido a se ordenar sacerdote, caso eu lhe desse o vicariato em questão, não acreditando poder haver dúvidas quanto a isso. Pois estava bem informado de que eu não tinha outra pessoa para indicar e sabia que eu não poderia ter esquecido as intenções de meu honrado pai. A senhorita não poderá me censurar por me recusar a ceder a esse pedido, ou a resistir a todas as insistências no mesmo sentido. Seu ressentimento foi proporcional à precariedade de sua situação. E ele foi sem dúvida tão violento em suas denúncias a terceiros quanto nas acusações que me fez pessoalmente. Depois dessa ocasião, todas as relações foram cortadas. Como ele viveu, não sei. Mas no verão passado sua existência se fez notar de forma muito dolorosa para mim. Devo agora mencionar uma circunstância da qual eu mesmo gostaria de esquecer e que nenhuma outra situação que não a presente me levaria a revelar a qualquer ser humano. Tendo dito isso, não duvido que mantenha secretas estas palavras. Minha irmã, que é mais de 10 anos mais moça do que eu, foi deixada sob minha tutela e a do sobrinho de minha mãe, o coronel Fitzwilliam. Há cerca de 1 ano, terminado o colégio, foi levada a se aprimorar numa instituição em Londres e seguiu, no último verão, na companhia da diretora dessa escola, para Ramsgate, e para lá foi também o Sr. Wickham, sem dúvida com segundas intenções. Pois ficou provado ter havido um acordo anterior entre ele e a senhora Yonge, cujo caráter infelizmente nos decepcionou muitíssimo, e com sua conivência e ajuda, ele tão bem se apresentou perante Georgiana, cujo coração afetuoso guardava uma forte impressão de sua gentileza para com ela quando criança, que a convenceu a se acreditar apaixonada e a concordar em fugir para se casar. Ela tinha apenas 15 anos, o que lhe pode servir de desculpa, e, depois de mencionar sua imprudência, fico feliz por acrescentar que devo o conhecimento desses fatos a ela mesma. Fui ao seu encontro, inesperadamente, 1 ou 2 dias antes da planejada fuga, e então Georgiana, incapaz de suportar a ideia de magoar e ofender um irmão que quase considerava um pai, confessou-me tudo. Pode imaginar o que senti e como agi. O respeito à honra e aos sentimentos de minha irmã impediram qualquer exposição pública, mas escrevi ao Sr. Wickham, que deixou no mesmo dia o local, e a senhora Yonge foi evidentemente destituída de suas funções. O objetivo principal do Sr. Wickham era sem sombra de dúvida a fortuna de minha irmã, que é de 30.000 libras, mas não posso deixar de supor que a esperança de se vingar de mim lhe tenha servido de incentivo. Sua vingança teria sido realmente completa. Esta, minha senhora, é uma narrativa fiel de todos os eventos nos quais estivemos ambos envolvidos, e, se não a rejeitar como absolutamente falsa, irá, espero, me isentar daqui por diante da acusação de crueldade em relação ao Sr. Wickham. Não sei de que maneira, sob que forma de falsidade ele conquistou sua atenção, mas seu sucesso talvez não deva ser questionado. Ignorante como estava a senhorita de todos os fatos, a detecção da verdade não lhe seria possível e certamente a suspeita não é uma de suas características. Talvez possa a senhorita se perguntar por que tudo isso não lhe foi dito ontem à noite, mas eu não tinha então suficiente controle de mim mesmo para saber o que poderia ou deveria ser revelado.
A favor da verdade do que foi aqui relatado, posso apelar para o testemunho do Coronel Fitzwilliam, que, por parentesco próximo e constante intimidade e, ainda mais, como um dos executores do testamento de meu pai, tem sido inevitavelmente mantido a par de todos os detalhes dessas transações. Se sua antipatia por mim é capaz de tornar sem valor minhas declarações, não pode pelo mesmo motivo deixar de confiar em meu primo, e, para que lhe seja possível consultá-lo, tratarei de encontrar uma oportunidade de colocar esta carta entre suas mãos ainda durante a manhã. Acrescentarei apenas que Deus a abençoe. Fitzwilliam Darcy.